O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Não vos arrependestes para crer nele? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Nós estamos vivendo a 3ª semana do Advento, já no finalzinho, praticamente, do Advento. Domingo nós celebraremos o 4º domingo do Advento e já entraremos na preparação imediata para o Santo Natal. E, de novo, é importante a gente se colocar em estado de alerta, em estado de vigilância, porque nós vivemos a proximidade do Senhor. Como nós dissemos já, e todos nós sabemos de antemão, que o tempo do Advento nos prepara em 3 aspectos para a vinda do Senhor. Nos prepara para celebrar o mistério da encarnação, a sua primeira vinda. Nos prepara para o fim dos tempos, a segunda vinda. Que, como eu tenho dito, que a gente não pode achar que não vai acontecer e a gente não viver conforme os ensinamentos de Deus, viver de qualquer jeito, viver a nossa vida como se nada disso fosse acontecer. Ninguém sabe quando será o dia, ninguém sabe quando será a hora, mas nós não podemos viver como se não fosse acontecer. Porque se vivemos como não fosse acontecer, nós poderemos ser surpreendidos e ficarmos longe do Senhor quando o Senhor chegar. Por isso, esse tempo de espera, como eu disse no primeiro domingo, é uma espera ativa, não é uma espera passiva. Isto é, nós fazemos as nossas atividades, nós fazemos o que temos que fazer para nos preparar. Nós buscamos a oração mais assiduamente, mais profundamente, nós buscamos meditar a palavra de Deus com mais profundidade, nós procuramos colocar a palavra de Deus na vida, colocar em prática na vida aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós buscamos a confissão, nos preparamos, nos vigiamos, vigiamos, preparando verdadeiramente o nosso coração. Não nos distraímos com as coisas deste mundo. E é preciso que a gente fique verdadeiramente em estado de alerta. Não deixar que o mundo nos distraia. Nos ocupar com as realidades de Deus. Pensar nas realidades de Deus, nas coisas de Deus.
e trazer as coisas de Deus para perto do nosso coração. Assim, nós vamos preparando para o encontro com o Senhor e preparando também para celebrar o mistério da encarnação. Deus eterno que se fez homem e que veio morar no meio de nós. Mas tem também o terceiro aspecto, né, desta vinda, que é uma vinda assim, que o Senhor já veio e vem, né, continua vindo a todos os instantes no mistério da Eucaristia. Como eu gosto de dizer nesse tempo, aquele que nós esperamos, ele já veio. E já veio e está no meio de nós. Ele se dá a nós, ele propõe a nós esse encontro. Sempre quando nós nos aproximamos da Santíssima Eucaristia, na Santa Missa. E da mesma forma que nós devemos estar preparados para a segunda vinda, nós devemos estar preparados para esta vinda na Eucaristia. Ao nos aproximarmos da Eucaristia, o nosso coração tem que estar pronto, tem que estar preparado. Nós temos que estar em estado de graça, nós temos que estar lutando para vencer o pecado em nós, para que os frutos da Eucaristia em nós, o fruto da Eucaristia que nós recebemos, possa ser mais abundante. E é também preciso que a gente fique atento, porque também outras coisas nesta preparação nos distraem. Outras realidades nos distraem. A ausência de uma boa confissão, repito, nos impede de vivenciar de maneira mais profunda as graças que Deus tem reservadas para nós na Santíssima Eucaristia. E isso também faz parte da nossa preparação para a sua segunda vinda. Então é preciso, de novo, nos colocarmos diante de Deus com sinceridade para vencermos os nossos pecados. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, ouvimos o texto do Evangelho de Mateus, onde Jesus propõe, melhor dizendo, não é nem Jesus, mas propõem a Jesus uma realidade. Os chefes, os sacerdotes e os anciãos do povo propõem a Jesus uma questão. O que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O primeiro disse: não quero. Esse é um exemplo interessante que o Evangelho nos dá. O primeiro recebeu a proposta: vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele disse: não quero. Depois mudou de opinião e foi. E aí o pai diz ao segundo. O segundo disse: eu vou. E não foi. E aí o Senhor pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? Os sacerdotes respondem tranquilamente: o primeiro, aquele que disse que não ia e foi. E isso é profundamente desconcertante, porque não que nós sejamos parecidos com esses filhos, com um desses filhos. Talvez a gente até seja. Mas o que nós precisamos levar em consideração é como nós fazemos a vontade de Deus, como nós fazemos a vontade do Pai. Não é nem se fazemos e se não fazemos, é como nós fazemos a vontade. Porque Deus nos propõe um caminho, Deus nos propõe um itinerário, Deus nos propõe uma realidade. Isto é, nós sabemos o que temos que fazer para agradar a Deus. E será que tudo que nós fazemos nós agradamos a Deus? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Será que em tudo que nós fazemos nós agradamos a Deus? É preciso nos esforçar e nos esforçar cada vez mais para compreender o que Deus quer de nós e, compreendendo o que Deus quer de nós, nos esforçar para fazer aquilo que Ele pede de nós. Por isso, é um processo constante de conversão que exige de nós perseverança, que exige de nós disciplina, que exige de nós alguns sacrifícios, que exige de nós renúncias, porque sem renúncia não dá.
Dá para fazer a vontade de Deus se a gente não está disposto a renunciar às coisas que nos afastam de Deus. Não dá para fazer a vontade de Deus se a gente está disposto a estar dentro dos... Não condiz com os ensinamentos. Se a gente não renunciar àquilo que não condiz com os ensinamentos de Jesus, nós não poderemos. Questionado. Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. No sentido de que nós que já conhecemos os ensinamentos de Jesus, que já tomamos contatos com os seus ensinamentos, se nós vivermos a nossa vida de forma, de qualquer maneira, ou se a gente não levar a sério esses ensinamentos e viver mais ou menos a nossa vida, aqueles que pelo próprio Jesus e pelas Sagradas Escrituras são considerados, entre aspas, mais pecadores, poderão eles entrar no reino de Deus e nós ficar de fora. Nós que temos uma vida cristã já conhecida, nós que já nos esforçamos. E de repente, se outros, que aqueles que de repente a gente considera mais pecadores, entrarem no reino dos céus e nós não entrarmos, imagine que tristeza, que decepção que vai ser. E aí o Senhor completa. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Então, nossa caminhada, nós não podemos seguir mais ou menos. Ou então, quando a gente diz assim, não seguir mais ou menos, parece que é uma realidade distante de nós. Parece que está longe, né? Mas nós precisamos buscar de Deus e buscar em Deus algo a mais do que a gente já conseguiu. A gente não pode se contentar com o que nós fizemos, com os pecados que nós já vencemos, com os passos que nós já conseguimos caminhar. Nós não podemos ficar parados aonde nós chegamos no nosso caminho de conversão. Se nós demos alguns passos significativos de conversão, é preciso que a gente continue avançando. Não nos contentarmos com os passos que nós demos até aqui. É preciso que a gente vá mais além, que a gente faça mais. Que a gente busque verdadeiramente fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida, onde a vontade de Deus ainda não acontece. Então, essa é a realidade que nós precisamos observar para vivermos bem esse tempo, finalzinho de tempo do advento que nós estamos vivendo. Hoje nós celebramos São João da Cruz, somente um pequeno comentário sobre São João da Cruz. São João da Cruz, ele é contemporâneo também de Santa Teresa de Ávila, e Deus suscitou no coração de João da Cruz uma realidade bastante significativa, porque os padres, sobretudo os padres ligados às congregações religiosas, na época de João da Cruz, viviam a sua vocação com um pé no mundo. Eram religiosos, vocacionados, sacerdotes, mas viviam com um pé no mundo. Ou seja, viviam a vocação sacerdotal de forma muito, muito desleixada, com bastante descuido e apegado às coisas do mundo. E João da Cruz, Deus chamou para justamente mudar isso, para que com a vida dele fosse um testemunho forte e fosse reformado, ou que os religiosos, os sacerdotes, voltassem a viver a vocação pela qual Deus havia chamado. E aí, como ele se propôs
a isso, num projeto de transformação, de mudança radical de dentro do Carmelo, ele começa a ser perseguido de dentro do Carmelo. Os próprios irmãos deles, da congregação, dos carmelitas, não concordavam e começaram a oprimi-lo, né? A ponto de mantê-lo em cárcere, né? Em cárcere privado. Ele foi preso, ficou preso dentro de um cárcere que tinha no próprio Carmelo por um bom tempo, né? Por um bom tempo. Porque os outros achavam que ele queria se aparecer e queria se mostrar melhor do que os outros frades. Por isso prenderam. E aí, lá preso, ele escreve algumas obras, a subida do Monte Carmelo, o cântico espiritual, as chamas divinas. Ele escreve, né, estando já num processo de sofrimento, num processo de cruz, né? E aí ele acaba demonstrando, quando ele foi considerado inocente, ele acaba demonstrando que com a própria vida, aquilo que ele cobrava dos outros frades, com a sua própria vida, ele acabou testemunhando que era aquilo que precisava fazer. Entregar-se inteiramente nas mãos de Deus para fazer verdadeiramente a vontade de Deus, né? E buscando sempre uma vida de santidade, uma vida de conversão, uma vida de penitências austeras, de penitências fortes, né? Como ficar muito tempo sem comer, né? Como dormir no chão sem auxílio de nenhum tipo de colchão, e tantas outras penitências que ele impunha sobre si mesmo para buscar a santidade e vencer o pecado que afastava de Deus e que impedia que vivesse uma amizade profunda com Jesus. Então, olhando para o exemplo de São João da Cruz, precisamos também nós a graça de viver uma vida de oração sincera, e de buscarmos, né, a conversão dos nossos pecados para que a gente possa experimentar de forma mais profunda as graças de Deus manifestadas em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.